Olá, adoradores do povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pesnino e hoje a gente vai falar de uma das obras que cindiram a literatura brasileira. E quando eu falo isso, quero dizer que, de acordo com biógrafos, entre outros especialistas do autor, que é Machado de Assis, basicamente foi aqui que Machado perdeu a fé na humanidade. E por isso ele escreveu um dos grandes títulos do realismo, o precursor, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse livro foi cedido em parceria pela editora Autêntica e a gente vai fazer um breve resumo, uma breve análise e falar um pouquinho dessa edição. Então, vem conferir. Fazendo o resumo de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Antes de mais nada, a gente tem um defunto autor. Esse defunto autor, um cara que basicamente acabou de bater as botas, chamado de Brás Cubas, resolveu escrever um livro sobre a sua vida, deixando memórias, ou melhor, reproduzindo o título de memórias que ele já tinha visto de outras pessoas e aqui ele faz, só que do outro lado. Então, com esse teor super, hiper, mega fantástico, o Machado de Assis vai fazer com que a gente acompanhe a vida desse personagem, desde a sua infância até os seus primeiros e últimos amores. Então, basicamente, o que a gente vai conhecer é a vida de Brás Cubas. A gente vai vê-lo desbravar o oceano para acabar indo parar na Universidade de Coimbra. A gente vai vê-lo ter a sua primeira paixão, a sua segunda e, finalmente, Virgília, a terceira. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é acompanhar o personagem mesmo. Fazendo a análise de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Camille, você acabou de falar que tem basicamente nada pra dizer do enredo. Como é que esse livro, se tornou canônico? Não faz sentido na minha cabeça. Faz sentido porque é Machado de Assis. E quando a gente diz que é Machado de Assis, é porque o cara vem com uma parada completamente revolucionária pra fazer com que você goste pra caramba. E é impressionante, porque, primeiro de tudo, Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro extremamente engraçado. Extremamente engraçado, um livro clássico. Sim, e justamente pelo fato de que Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro extremamente irônico. Ao dizer isso, eu quero dizer que o Machado de Assis, ele pega a vida do Brás Cubas, que é esse personagem rico mimado, que nunca trabalhou, nunca fez nada da vida. E talvez isso tivesse que estar lá no resumo, né? Dei mole. Mas basicamente esse cara que nunca trabalhou na vida vai ser o nosso microespaço. Quando a gente está falando de Machado de Assis, o Machado ele brinca com a sociedade, a elite carioca do período dele, porque ele basicamente não gostava de ninguém dali. A humanidade ela vai seguir padrões psicossociais que são basicamente uma bosta. Então, o Machado aqui, através de uma ironia incrível, acaba trazendo desse personagem a sua vida nesse microespaço para fazer essa representação do macroespaço, que seria basicamente a elite carioca. Então, ele pega esse microespaço, fala desse personagem, dos seus amores, das suas relações e vai traçando diversas críticas a respeito da sociedade da elite carioca. E a forma como ele faz isso é muito brilhante. E não só porque é muito engraçado, mas também pelo simples motivo de que ele usa de diversos recursos dialógicos, ou seja, ele usa pontuação, ele usa pequenos recursos narrativos e também estéticos para fazer com que o texto ganhe um duplo, um terceiro e um quarto sentido. Por exemplo, tem um capítulo que ele quer se tornar ministro e ele não consegue. Então, ele põe diversas reticências. É um capítulo só de reticências. Por quê? O que ele tá querendo dizer é que ele não se tornou ministro. Tem coisa que se diz não dizendo nada. Então, essa maneira como ele elabora isso acaba se tornando cômico. E, às vezes, é até tragicômico. Quando a gente define essa diferença, porque é tão trágico que acaba sendo engraçado. Então, quando o Machado de Assis ele traz um personagem como Brás Cubas, alguém da elite que teve todos os recursos da vida e todas as possibilidades possíveis de se tornar alguém, ele não se tornou nada. E esse é o centro aqui da crítica do Machado, porque ele tá dizendo que essa elite carioca, além de esbanjar, embora tivesse possibilidades, não está contribuindo nada com ninguém. E ressalta diversas vezes como o trabalho escravo era o mais importante naquele período. Porque eram os escravos que realmente faziam as coisas andarem, eram os escravos que faziam as coisas acontecerem. Como o próprio Machado, um cara negro, deixou um legado que mantém até hoje. Assim, outro aspecto interessante desse título é que a gente não tem um autor defunto, e sim um defunto autor. Pode parecer que essa diferença não faz diferença nenhuma, mas na verdade é a diferença entre o substantivo e o adjetivo. O Machado, por mais que dissessem que ele não entendia muito da língua, ele entendia bastante.
Até os nomes dos personagens fazem bastante sentido. Brás Cubas, por exemplo, é a representação de um personagem histórico do período das capitanias, e ele reproduz aqui como um personagem que ele não deixou legado nenhum, diferente do outro. Ao mesmo tempo, ele traz personagens como Marcela, que está relacionada ao Deus Marte. Então é o momento que ele entra numa disputa, numa guerra muito profunda com a sua família. A gente tem a Eulália, a Eusébia e a gente tem a Virgília, para fazer a representação do poeta Virgílio, autor da Eneida. Então, todos os nomes aqui, eles ganham uma terceira, uma quarta, uma quinta camada. E também, o que ganha outra camada é essa diferença defunto-autor, autor-defunto. Qual é a diferença? Eu não tô entendendo qual é a diferença. A diferença, ela é bem simples. Quando a gente coloca o defunto autor, a gente está substantivando e dando ênfase que o que esse ser significa é a morte. E aí, quando a gente põe o autor na frente, a gente perde essa característica, porque o autor se torna um substantivo. Então, o interessante é defunto ser o substantivo e autor ser o adjetivo, porque ele não está sendo sempre autor, mas ele está sendo sempre defunto. E quando a gente coloca esse defunto, a gente tem alguns aspectos muito interessantes. O primeiro é, ele passou a cagar, desculpa a terminologia, mas é isso, passou a ignorar completamente os trâmites sociais. Toda essa riqueza e pomposidade da elite, ele simplesmente passou a fingir que não existe, porque não é mais importante para ele não tá nem aí. Segundo, existe uma suspensão da linearidade do tempo. E quando eu falo isso, é basicamente, ele começa na morte dele, depois ele vai pra vida dele, depois ele vai apresentar a Marcela, depois ele vai apresentar a Eusébia, e aí vai fazendo essa diferença da própria linearidade do tempo, porque o tempo não importa mais. A cronologia não é uma coisa consistente dentro da narrativa. E tanto não é consistente que a gente tem diferentes momentos reflexivos durante o texto que vão fazendo com que a gente ganhe a perspectiva dele, e não só a perspectiva dele, mas a inutilidade dele mesmo. É isso, esse livro não edifica em nada, porque o personagem não deixou nada. Isso é genial. Camille, como é que uma parada que não deixa nada é genial? Porque mostra o que a elite fazia. Tudo o que o Machado ele vai construindo aqui é uma crítica muito ácida, é uma crítica muito engraçada. E não é à toa, porque o autor realmente, de uma forma extremamente irônica, tá mostrando pra gente que é isso, entendeu? A elite não faz nada. E é verdade, inclusive até hoje. E outra coisa que eu quero ressaltar é que a elite tanto não faz nada que, por exemplo, o centro cultural ainda é a França. E era aquilo, porque o letrado, o cara da elite, ele tava indo fazer universidade em Portugal, ele tava conhecendo o que era da Europa. Então, de novo, Machado tá demonstrando que a gente está reproduzindo esse modelo europeu e não está criando absolutamente nada nosso. E essa crítica vai se associar e vai se somar à questão psicológica e social dentro da sociedade brasileira do período. Então, Machado, ele consegue fazer uma construção do macroespaço mostrando as suas sutilezas pela vida desse personagem que nunca trabalhou. É um mimado, um cara riquinho que não fez nada mesmo. É interessante porque ele vai fazer uma construção filosófica, que a gente vai depois acabar parando em Quincas Borbas, que a gente já fez resenha por aqui também, então vocês podem ir lá conferir. Por último, e não menos importante, eu quero dizer que esse aqui é um texto metalinguístico. E ele é um texto metalinguístico porque ele tá falando sempre sobre o texto. Ele tá ressaltando que aquilo é um texto. Ele tá mostrando as possibilidades do discurso e o tempo todo ele tá brincando com a gente, falando sobre essa questão de construir memórias. E essas memórias que são póstumas, que já perderam todo o teor de importância, já perderam todo o teor de eu me importo com a tua opinião. Entendeu? Então é por isso que eu tô escrevendo aqui, pra me manter na posteridade. Aqui é justamente o contrário. Ele tá mostrando que ele não deixou nada, que é isso mesmo e ele não tá nem aí pra você. É um ponto muito positivo. E, por último, também quero comentar sobre os 3 amores, ou pelo menos as 3 relações que o Brás Cubas teve. Ele nunca poderia mantê-las. Primeiro, Marcela. Marcela era uma prostituta. Ele não vai poder ficar com ela porque ela é uma prostituta. A segunda é uma mulher coxa, que é a Eusébia. Eusébia, pra quem não sabe, significa piedosa. Então, ela sabe que o Brás Cubas nunca vai poder ficar com ela e manda ele embora. E ele diz, não, eu vou ficar com você. E aí depois até acrescenta, ainda bem que ela não acreditou. E por último tem Virgília, uma mulher casada. Porque quando ele podia ficar com ela, ele nunca se interessou por ela. Mas agora, depois que casou, virou o amor da vida dele. Então a única personagem que ele podia ficar realmente era Eulália, que inclusive é aquela de boa fala, mas não dá certo também. E aí você vai ter que ler pra descobrir. Então,
é a impossibilidade de concretizar uma coisa que faz com que o ser humano seja o ser humano. E essa é basicamente a mensagem que Machado de Assis traz pra mim durante essa leitura. Agora eu quero falar um pouquinho dessa edição aqui. Como vocês podem ver, essa é literalmente a capa mais bonita de Memórias Póstumas de Brás Cubas. O dourado aqui, mostrando essa riqueza, toda essa forma carcomida do próprio Brás Cubas, segurando a pena. Então, a capa é realmente muito bonita. Nós temos algumas notas, não tantas notas como a edição antiga da Editora Autêntica, porque são notas pontuais para você entender o texto. E uma coisa interessante é a mudança de alguns vocábulos, como coisas e coisas, para manter a fluidez do texto, para mostrar uma diferença textual que agrade o leitor contemporâneo. E, não menos importante, a gente tem uma apresentação do Luiz Rufato, um autor nacional bastante conhecido. E o texto dele dialoga muito com a obra do Machado e traz reflexões pra gente logo de cara, sem nem sequer dar um spoiler. Então, se você quiser comprar essa edição, eu super recomendo. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo se você tiver gostado. Comente se você já leu alguma coisa do Machado de Assis. Também vou pedir pra vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais. Instagram, Grupo Caneta Tinteiro, e a Twitch, a roxinha, Grupo Caneta Tinteiro, também para assistir às nossas lives. E não menos importante, podcast, o QGCT, e o nosso site, gctinteiro.com.br. E se vocês quiserem comprar esse volume ou qualquer outra coisa na Amazon, eu vou pedir para vocês usarem o link aqui de baixo, que vocês vão ajudar o Caneta sem pagar mais nada por isso. Muitíssimo obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!